Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais um encontro com Jesus na montanha, para ouvir as palavras do Sermão do Monte. Nós vamos continuar a nossa jornada através do Sermão do Monte. Agora nós vamos então para a quinta antítese, que é uma antítese bem conhecida da lei do talião. Mateus capítulo 5, dos versos 38 ao 42. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que te quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, dá a sua opinião, seu like, que assim você ajuda a gente a divulgar nesse ministério. A lei do talião, bem conhecida como Lex Talionis, é a lei do olho por olho, dente por dente. Essa lei nós encontramos em Levítico, Deuteronômio e no Êxodo também. Em Levítico 24, capítulo 24, versos 19 e 20, fala claramente dessa lei. Se alguém causar defeito ao seu próximo, como ele fez, assim lhe fará também. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele estiver desfigurado, algum homem assim lhe fará. É bem triste, né? Nós ouvimos uma lei dessa, é bem dura uma lei desse tipo. Mahatma Gandhi disse que se nós cumpríssemos o olho por olho, dente por dente, ficaríamos todos cegos, viveríamos em um mundo de cegueira total. E ele tem razão, porque o próprio Jesus, e vocês sabem que grande parte do trabalho de Gandhi foi baseado no Sermão da Montanha, nos ensinos de Jesus. Jesus também contrapõe a sua opinião naquele esquema, ouviste que foi dito, eu, porém, vos digo. E a palavra de Jesus é que nós devemos reler, reinterpretar e reaplicar esses textos. A lei do talião era uma lei muito conhecida em todo o Oriente Próximo, em toda a região em que Israel fazia parte. Essas leis tentavam regular duas coisas importantes: o equilíbrio social, o equilíbrio entre as pessoas, nesse caso, entre o ferimento entre as pessoas, mas também tinha um outro propósito interior, que era evitar a vingança, evitar ou legitimar, né, em certa medida, a vingança, que gera, né, o sofrimento, a punição, no caso aqui, a mutilação e assim por diante. E, sob a perspectiva da boa nova do reino, das bem-aventuranças, dos pacificadores, dos que têm compaixão, misericórdia, Jesus enfrenta novamente uma questão concreta, uma questão de atitude do dia a dia que acontece mesmo. E essas três questões aparecem no verso 39 ao 41, assim: não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta também a outra. A palavra perverso, como a gente já viu no estudo anterior, no vídeo anterior, é a mesma palavra que é traduzida por maligno, do coração maligno. Quando você diz sim, sim, não, não, passar disso vem de um coração maligno. Isso é de dentro da maldade, da perversidade do coração humano. Então, essa pessoa que te faz mal, que te fere por algum motivo que talvez você desconheça, uma violência gratuita ou uma violência por causa de uma determinada condição, seja a condição de escravo, seja a condição de serviço, seja por ser mulher, seja por ser criança, essa violência não deve ser revidada com violência. Isso é, não é olho por olho, dente por dente. Para a nossa natureza humana, isso é muito difícil, né? Porque a nossa tendência é revidar, e revidar imediatamente. Eu lembro que, há bem pouco tempo atrás, circulava um ditado nas redes sociais: bateu, levou, né? E essa atitude é uma atitude que gera maior violência. Essa era a tese
de Jesus, especialmente no Império Romano, em que as forças da brutalidade, da crueldade, não tinham misericórdia de ninguém. Era realmente uma bofetada. E isso aconteceu com Cristo? Aconteceu com Cristo mesmo. O Evangelho de João, capítulo 18, dos versos 19 ao 23, narra uma entrevista de Jesus com o sumo sacerdote que está interrogando Jesus. E Jesus dá uma resposta ao sumo sacerdote que ao guarda que estava presente pareceu muito grosseira. E o verso 22 desse capítulo 18 de João lê assim: dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas com o sumo sacerdote? Então, não só os romanos, mas também as autoridades judaicas, cercadas por sua guarda pessoal, usam de violência. E a essa bofetada, Jesus responde da seguinte forma: replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Essa resposta tem dois componentes. O primeiro deles é que se você agrediu alguém, se Jesus tivesse agredido o sumo sacerdote com palavras, provavelmente o guarda teria razão pelo desrespeito suposto de Jesus, dar-lhe uma bofetada. O segundo componente é que se Jesus ou qualquer pessoa não ofendeu, a bofetada foi injusta, foi gratuita. Então, Jesus pergunta: por que me dá uma bofetada se eu falei bem? Bom, aí há controvérsias do que Jesus julga que ele falou bem e do que o guarda, o sumo sacerdote, entenderam que era bem. De qualquer forma, é uma situação pela qual Jesus passou também. Não é uma situação hipotética, nem uma situação extrema, mas uma situação diária, de que as autoridades usam de violência, não só as autoridades, mas qualquer pessoa investida de poder, seja um grande poder, um poder político, seja um pequeno poder, o poder, por exemplo, patriarcal, né? Ou o poder pátrio, que não autoriza ninguém a fazer violência contra ninguém, mas muitos usam desses poderes para agredir outros. Virar outra face é responder questionando a violência, não é dar a outra face literalmente no sentido de virar o rosto, é fazer com que a pessoa caia em si. É um dos princípios da comunicação não violenta, da comunicação é que o questionamento das razões e dos sentimentos da pessoa leva ela a uma reflexão. É duro, é difícil, é dolorido, mas é uma possibilidade, como nos mostra Gandhi, por exemplo, com a sua tese, né, de não violência, uma cultura de paz, como a gente diz. O segundo elemento aqui no texto, o segundo exemplo, é se ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Isso se dá em demandas judiciais, demandas de tribunais. Nós já vimos na primeira antítese sobre reconciliar-se com o irmão por causa de uma dívida, por causa de algo, uma ofensa, por causa de ter chamado ele de cabeça oca e assim por diante. Essa demanda é uma demanda judicial. O Antigo Testamento conhece bem essas demandas, onde a pessoa que está em uma situação de dívida acaba tendo que empenhar as suas roupas. Neste caso, a túnica e a capa ou o manto são as duas roupas, a roupa de baixo e a roupa de cima. A roupa de baixo é a roupa que é o manto, deve ser devolvida no final do dia. O credor não pode ficar com essa roupa, conforme a gente lê, por exemplo, em Deuteronômio 24, capítulo 24, versos 12 e 13, porque ele não pode passar frio. E é interessante lá no Deuteronômio se diz para que ele te bendiga. O contrário é que pode acontecer também, se não devolver a roupa dele no final do dia para ele dormir, ele pode te maldizer por isso, né? E a maldição no Antigo Testamento é uma coisa muito séria. Enfim, essa questão da roupa, da túnica,
É uma demanda judicial na qual você deve ceder, porque é para o equilíbrio da justiça, mas também a contraparte deve cumprir o tratado de devolver isso no fim do dia. O terceiro elemento, que aparece no verso 41, é: se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Esse tipo de acontecimento, de fato, a gente pode ver com Simão o Cirineu. Os romanos requisitavam impositivamente serviços, né, não voluntários, mas serviços obrigatórios, de quem eles quisessem. Vamos lembrar que essas palavras de Jesus estão sendo ditas em um contexto de opressão, de dominação, em um contexto onde o poder romano faz e desfaz do jeito que quer. Quando Jesus está a caminho da crucificação, carregando a cruz, acaba sob o peso da cruz desabando, né? Simão Cirineu é tomado da multidão e requisitado que carregue a cruz de Cristo também. Então, eles podiam fazer isso com qualquer pessoa, com qualquer cidadão escravizado ou dominado. Por isso, Jesus disse: se você pede para andar 1 milha, vai com ele 2, né? Porque a possibilidade dele usar de violência com você é muito grande, te obrigar a fazer coisas maiores é bem grande. E, no final, nós temos um fechamento dessa antítese que parece vir já da comunidade de Mateus, relendo as palavras de Jesus, que diz: dá a quem te pede e não volte as costas ao que lhe deseja que lhe empreste. Aqui há uma mudança de tom muito clara, em que a exortação é para dar, é um trabalho de boa vontade, ir além das expectativas. E se a gente ler o livro de Provérbios, especialmente, mas e muitas partes do Antigo Testamento, a gente vai ver que o empréstimo, emprestar coisas para as pessoas, é uma questão muito delicada, porque quando você empresta, você fica servo da pessoa, você fica comprometida. É como o fiador, por exemplo, o livro de Provérbios adverte muito sobre isso. E adverte ao contrário também, ao invés de você emprestar alguma coisa para o seu irmão, você deve dar. Por isso que ele diz aqui: dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. A pessoa deseja um empréstimo, mas dentro da cultura judaica é assim até hoje. Muitas pessoas ainda praticam isso. Ela não empresta, ela dá, porque aí ela desobriga a pessoa, mas também fica desobrigada com essa pessoa. E normalmente muitos círculos, vamos dizer assim, né, onde isso é praticado, as pessoas tentam dar o dinheiro suficiente para a pessoa se levantar, se reerguer, a pessoa não precisar mais pedir empréstimo. Então, aqui nós já estamos dentro de uma releitura da comunidade, das palavras de Jesus, aplicando dentro do contexto da generosidade, da bondade, da contribuição para o socorro dos necessitados. Essa, então, é a antítese do olho por olho, dente por dente, do talião. Não é por aí que Jesus interpreta. Ele diz que nós devemos adotar outra postura em relação aos nossos semelhantes, em relação àquelas pessoas que nos agridem, tentando estabelecer com ela um outro nível de relacionamento não violento, não subordinado e de não uso do poder e autoridade. Espero que tenha contribuído aí para o entendimento do texto, e eu estou sempre disponível para responder suas perguntas. Coloca aí nos comentários, deixa seu like, se inscreva no canal e fica com Deus. Muito obrigado.